Oi, gente, o vídeo de hoje é para as tentantes. Eu vou explicar um pouquinho do que eu sei sobre o assunto, como eu passei por isso de perto, eu entendo um pouquinho. Não sou nenhuma especialista, tá? Se tiverem dúvidas, é importante ir no especialista. Mas também vou responder muitas perguntas que eu recebi lá no Instagram, que eu abri para perguntas para vocês. Bom, eu quero começar esse vídeo esclarecendo algumas dúvidas que eu sempre recebo, que eu acho que quem vai começar a tentar engravidar ou quem tá com muita dificuldade, de repente vai começar o processo de tratamento, é importante entender as diferenças de algumas coisas e tal, e são perguntas muito frequentes que eu recebo. Então, assim, eu vou começar explicando que o que eu fiz foram alguns processos de tratamentos que até eu contei em mínimos detalhes pra vocês num vídeo que eu fiz sobre como eu engravidei. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou colocar aqui no box de informações o link, aí vocês vejam esse vídeo porque tem todos os processos que eu passei, tá? Mas eu vou diferenciar um pouquinho pra vocês. Existe os hormônios que as pessoas tomam via oral, que são pra estimular a ovulação. Se você não consegue, por exemplo, no meu caso, os hormônios via oral não fizeram resultado, você pode injetar hormônios, que você injeta na barriga, na perna, enfim, e aí é bem mais forte. E aí você pode fazer um coito programado, que é aquela história de transar com a hora marcada, nas datas que você tá ovulando. E depois, se isso não dá certo, você pode partir pra uma FIV, que é coletar os óvulos que você produziu com esses hormônios que você injetou. E aí, depois que você coletou os óvulos, você pode colocá-los a fresco ou congelados. Então, vamos lá, vamos pausa, senão vocês não vão entender nada. Existe a inseminação artificial e existe a fertilização in vitro. A inseminação artificial, o que que é? É pegar o espermatozoide do marido e jogar lá dentro direto. Então, isso aumenta as chances de uma gravidez, mas isso é longe de ser o tratamento que eu fiz. Então, as pessoas falam inseminação porque não sabem direito qual é a diferença. A inseminação é simplesmente pegar o espermatozoide do marido e jogar lá dentro de você. Então você não precisou coletar óvulos, você não precisou estimular ovulação, não necessariamente, às vezes você precisou, mas enfim, não necessariamente. Isso é pra quem talvez não tenha problemas com ovulação, mas às vezes o espermatozoide do marido tem algum problema, é mais devagar, sei lá. Tem mil razões do porquê fazer uma inseminação artificial. Tem até aqueles maridos que não funcionam muito sob pressão, que daí de repente jogando lá direto fica mais fácil, enfim. Então é um processo muito difícil, toda essa tentativa e tudo mais, mas é importante entender as diferenças das coisas. Então, a inseminação artificial, na minha opinião, é uma forma mais light, né, de fazer o tratamento. Não chega a ser um tratamento. A fertilização é um pouco mais complicada, porque você precisa estimular a ovulação para daí coletar os óvulos, e aí depois que você coletou os óvulos, esses óvulos são fertilizados com o espermatozoide do marido. É tipo assim, tudo fora do corpo. E aí você pega e você produz embriões. Isso é a fertilização in vitro. Por que é in vitro? Porque é in vitro mesmo. Você pega o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem, você fertiliza isso, ele se torna um embrião, e aí esse embrião é colocado na mulher ou a fresco, então, tipo, alguns dias depois desse processo, ele é colocado, ou ele é congelado, o embrião, e aí ele é colocado através de uma transferência de embriões congelados, que é a tal da TEC, que é o que eu fiz. Então, a FIV não deu certo pra mim, porque quando eu fertilizei e se tornaram embriões, eu tive o hiperestímulo. Eu já contei tudo isso naquele vídeo que eu falei pra vocês. E por causa do hiperestímulo, eu tive que esperar, e com isso eu tive que congelar meus embriões e depois transferi-los congelados, tá? Então, eles descongelam o embrião, e aí sim colocam na mulher. Então, só pra vocês entenderem um pouco do que é cada coisa, porque na hora que eu for responder as perguntas que eu recebi aqui, vão ter muitos termos, etc. Esse embrião, ele se torna eles são blastocistos, eles chamam de blastocistos. Então, tem o blastocisto de terceiro dia, de quarto dia, de quinto dia, de sexto dia, tem várias classificações. Essas classificações, elas são a quantidade de células que tem nesse blastocisto, não necessariamente significa saúde do embrião ou não. Se você quiser saber, por exemplo, a saúde do embrião, você faz uma biópsia do embrião e aí sim você consegue descartar qualquer possibilidade de síndrome, etc e tal. Então tem vários fatores, tá? Eu não fiz biópsia dos meus embriões porque meu médico na época não orientava a fazer, que foi o médico que fez todo o processo da coleta e da fertilização. Não é a minha médica que colocou, enfim, que fez todo o meu processo do tratamento depois que... Vocês sabem da história que eu mudei de médico, enfim, blá blá blá. Não quero ser repetitiva nesse vídeo. Então agora que eu já expliquei um pouco as diferenças, eu vou partir para as perguntas que eu recebi, tá bom? Tá, gente, esse vídeo já tem 7 minutos gravados, eu tô um pouco tensa, não quero que ele fique muito longo. Eu escolhi algumas perguntas aqui que eu recebi no Instagram. E daí, se render esse vídeo, se vocês tiverem mais perguntas, quiserem deixar aqui, eu posso fazer um novo vídeo pra vocês depois. Lembrando que eu não sou especialista nisso, mas eu passei por isso muito de perto, porque eu vivi isso. Então eu vou falar um pouco do que eu sei, mas tudo é importante confirmar com o médico de vocês, tá? Eu tô falando do que eu sei, enfim. Então vamos lá. Minha dificuldade de engravidar foi por causa do ovário policístico? Essa pessoa perguntou qual é a minha dificuldade. Sim, eu tenho síndrome do ovário policístico, significa que meus ovários são cheios
cheios de cistinhos, muitos cistos. O que acontece com isso? Meu corpo, ele não entende que ele precisa ovular, porque a ovulação nada mais é que os folículos que tem lá, um deles cresce, se destaca, daí a casquinha rompe, o óvulo sai de dentro e isso é a ovulação. O óvulo desce para encontrar o espermatozoide, se ele não encontra o espermatozoide, ele, enfim, o endométrio descama e a gente menstrua. Então, no meu caso, eu não ovulo por causa do ovário policístico. Então, assim, se eu não tomo pílula anticoncepcional, eu não ovulo. Então, eu tomei pílula desde sempre pra regular os sintomas do ovário policístico, mas a pílula, ela não cura o ovário policístico. Eu não quero assustar quem tem ovário policístico aí, porque eu tenho um monte de amiga que tem e não necessariamente tiveram essa dificuldade pra engravidar. Algumas tiveram alguns meses de dificuldade, não tiveram que fazer tratamento, foi tudo bem. Algumas engravidaram rápido, então tem níveis de ovário policístico. O meu ovário policístico é um ovário policístico chato, que sim, eu tive que fazer tratamento porque eu não ovulo nada. Tenho amigas que menstruam assim, um mês sim, um mês não. Só aí você já vê que a pessoa ovula. Isso já é um bom sinal. No meu caso, eu não ovulo naturalmente, é muito difícil pra mim. Assim, durante o tempo que eu fiquei tentando engravidar, eu não ovulava, eu não menstruava, eu sempre achava que eu tava grávida, por sinal. Então, o meu ovário policístico é mais chato, mas não pensem que é por isso que se você tiver ovário policístico, você vai ter que fazer tratamento, que não é o que eu tô falando, tá, gente? Perguntaram o nome da minha médica que fez a minha FIV. Bom, a minha FIV de sucesso, que a minha TEC, né, transferência de embriões congelados, que resultou nas meninas, foi feita pela doutora Daniela Castellotti. Ela é incrível, é minha anja na terra, e quando eu fiz com ela, eu descobri que eu não tinha tomado hormônio suficiente nas outras tentativas, e foi por isso que eu engravidei e depois perdi. Depois, na segunda tentativa, eu nem engravidei. Então, só na terceira com ela que eu consegui engravidar, que ela dosa os hormônios, ela é muito cuidadosa com a quantidade de hormônio que você toma. É muito importante saber desses hormônios, porque quando você faz o tratamento, você tem que imitar pro corpo o que acontece com uma mulher quando ela vai engravidar normalmente. Então, quando a mulher engravida normalmente, o corpo tem um nível de progesterona, estrogênio e tudo mais, que quando você faz o tratamento, você simplesmente joga o embrião lá no útero e ele precisa colar. Só que você não tem todos aqueles hormônios dentro do seu corpo, então você precisa imitar isso através de hormônios que você toma. Só que se você não tomar a quantidade suficiente, não pega, enfim. Então, a doutora Daniela Castellotti é maravilhosa. Ela que me explicou tudo isso e ela é maravilhosa. Indico de olhos fechados. Essa daqui perguntou se eu acho importante no dia da transferência falar com alguém da família ou apenas manter pro casal. Na primeira tentativa, transferência que eu fiz, eu não contei pra nenhum familiar. Eu fui lá, eu e o Bruno, só a gente sabia e tudo mais. Eu gostei, porque a gente não tinha pressão. E quando a gente engravidou, a gente foi contar e foi uma super surpresa pra todo mundo e tudo mais. Eu adorei. E eu tive muita força deles. Eles me deram muita força, muito apoio. Então, assim, não tem certo ou errado. Eu fiz as duas coisas. Teve uma vez que eu não contei e uma vez que eu contei. Eu amei os dois jeitos. Porque quando você não conta, óbvio, você não tem aquele apoio todo. Então, esse seria o contra de não contar. Porém, você surpreende todo mundo se você engravidar. Mas, em compensação, quando você conta, se não pega, por exemplo, se você não engravida, você tem o apoio de todo mundo. Então, eu acho que depende de você. Não tem muito certo e errado nessa questão, tá? Bom, essa pessoa perguntou se eu senti dores durante os dias que eu tive que aplicar as injeções e como ficou meu humor. Gente, aplicar as injeções não dói tanto quanto você imagina. São injeções, mas são pequenininhas. Tipo aquela injeção de insulina mesmo. Então, não dói no começo, nas primeiras vezes. Só dá um pouco de aflição, né? De aplicar a injeção em você mesma. Mas depois vai ficando dolorido, porque fica dolorido na região que você aplica, você tem que aplicar todos os dias. Fica dolorido porque a barriga fica muito dolorida, fica muito inchada, os ovários incham, né? Porque você tá produzindo muitos óvulos, enfim. Então, no meu caso, acho que foi dolorido depois. E meu humor, ele oscilou muito, assim, eu fiquei muito maluca, sabe? É normal. Então, se você tiver nesse processo, se estiver se sentindo meio maluquinha, é normal. A gente fica com altos e baixos, é tipo uma TPM, a pior TPM da sua vida, constante, todos os dias. Só quem faz FIV é tentante, todas as mulheres que querem engravidar deveriam ser. Gente, é óbvio, todas as mulheres que estão tentando engravidar são tentantes. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui específico para as tentantes, mas é que eu recebi muita pergunta de quem faz tratamento, porque eu acho que a tentante que ainda não partiu pro tratamento, ela não tem tanta dúvida assim, porque quando o médico vira pra gente e fala que a gente tem que fazer tratamento, a gente fala, meu Deus, o que é isso? O que é o tratamento? Como funciona? O que acontece? E a gente se sente muito sozinha porque as pessoas não se abrem sobre esse assunto, não falam muito sobre isso. Eu acabo falando bastante de tratamento porque foi o que aconteceu comigo. Perguntaram da classificação dos blastocistos que geraram as meninas. Minhas primeiras tentativas eu usei os embriões que tinham a classificação mais alta, os blastocistos que eram 4AA, que são os melhores, enfim, nananã. As meninas eram ótimas, só que elas eram 3BB e 4BB. Então elas eram ótimas, mas elas não eram os embriões mais excelentes que eu já tive. E elas pegaram e deu tudo certo. Então é o que eu falo, essas classificações são legais, mas o embriologista deixou claro pra mim que isso não significa tanta coisa. Tipo, pode ser
que uma classificação pior resulte num bebê maravilhoso e tudo mais, e pode ser que uma classificação melhor não pegue. Essa pessoa tá indo pra segunda TEC, que é a segunda transferência, e ela queria que eu falasse sobre a importância da progesterona. Gente, então, minha primeira gravidez, que foi a que eu perdi, foi minha primeira FIV, minha primeira TEC, eu engravidei e eu dosei até o hormônio, mas o médico não se atentou ao nível de progesterona que eu estava no corpo. Quando você faz a transferência, você tem que ter bastante progesterona no corpo. Uma coisa que eu não fiz nessa primeira e segunda tentativa e que eu fiz na terceira com a doutora Daniela foi que eu tomei progesterona 6 dias antes da implantação. E ela falou que isso é muito necessário. Então vejam com o médico de vocês aí. Então a progesterona é muito importante nesse momento da implantação. Depois que eu implantei, eu fiquei dosando a minha progesterona para ter certeza que ela estava num nível bom. E isso eu achei que fez toda a diferença no sucesso da minha terceira tentativa, que resultou nas meninas. Bom, essa daqui eu recebo muito, de pessoas que estão na terceira, na quarta, na quinta tentativa, enfim, ou mesmo na primeira, e recebem o beta-HCG negativo. O beta-HCG é o exame que você faz pra descobrir se você tá grávida ou não. E aí muitas pessoas falam, vontade de desistir. Eu entendo vocês. É muito difícil esse momento. Eu tive uma tristeza muito grande, que foi quando eu engravidei e perdi. Então isso eu chamaria de tristeza, não é nem frustração. Você fica triste de verdade. É aqueles planos que alguém, tipo, joga um balde de água fria em você e tudo mais. Eu até já fiz vídeo disso também aqui no canal. Mas eu tive a frustração do beta-HCG negativo quando eu fiz a segunda TEC e não deu certo também. E eu tive muitas frustrações de beta-HCG negativo quando eu fiz todas as tentativas antes de começar os tratamentos e a FIV e tudo mais. Então eu sei como é que é essa frustração, ela é horrível. E quando você tá fazendo uma FIV, ela é pior ainda, porque você tá investindo dinheiro, seu tempo, sua saúde, né? Gente, se você tiver meios de continuar, que eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que tem como fazer uma FIV por ano, sei lá. Mas quem conseguir continuar, se você puder não desistir, não desista. Porque desistir não vai te ajudar a chegar perto do seu sonho. É isso que eu sempre falo. Graças a Deus eu tinha condições de continuar tentando. Eu me dei alguns dias de ficar triste, eu erguia a minha cabeça e tentava de novo. Porque eu tinha esse sonho e eu sabia que desistir ou ficar triste por muito tempo só ia me fazer ficar mais distante do meu sonho se realizar. E, gente, eu tenho histórias de pessoas conhecidas, ou até pessoas que eu não conheço, mas que já me contaram, que tentaram 9 vezes, que tentaram 11 vezes. E uma hora ou outra deu certo. E aí, se não tem como mais, parte pra uma nova opção. De repente, uma adoção, de repente, uma ovodoação. Minha dica pra você é não desista. A gente tem força e a gente consegue continuar. A gente precisa se agarrar à fé. Eu acho que nesse momento a gente precisa ter fé. Então isso é pra todo mundo aí que tá tentando e que passa por frustrações. Eu só posso dizer o seguinte, na hora que vem a alegria, você entende por que você passou por tudo isso, você entende que tinha que ser aquela pessoinha, ou no meu caso, aquelas pessoinhas que são tão especiais e tão maravilhosas e tão importantes pra mim. Então eu não mudaria nada na minha história, nada. E eu tenho certeza que vocês também não mudariam nada de vocês. Bom, gente, o vídeo vai ficar muito longo se eu continuar respondendo as perguntas aqui. Então, daqui a 2 semanas eu solto a segunda parte desse vídeo com mais perguntas que vocês me mandaram. Enfim, fiquem ligadas. Então, daqui a 2 semanas volta mais um vídeo de perguntas para as tentantes. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo com mais respostas para as tentantes, tá bom? Um beijo. Tá, gente, esse vídeo já tem 7 minutos gravados. Eu tô um pouco tensa, não quero que ele fique muito longo. Enfim,